Pessoal, eu estava querendo aqui dar uma olhada com vocês. São 6 slides muito rápidos. A ideia básica aqui é o que a gente está olhando aqui, na dimensão mais geral, é esse dificílimo equilíbrio de manter. A gente tem que parar a pandemia, manter a economia andando, que todas as técnicas que eu vou falar agora, que são cruciais, de interferências não farmacêuticas, intervenções não farmacêuticas, tem sim um impacto devastador. A gente está vendo todos os mercados colapsando, todas as bolsas do que vocês imaginarem, se você colecionar todas, elas estão em queda. Então a gente está com um problema muito sério já de impacto econômico. Então qualquer medida que tem que ser tomada tem que considerar isso, e é uma das coisas que a gente tem que equilibrar. A gente não pode destruir a economia, mas ao mesmo tempo a gente vai ter que tomar certas medidas que aparentemente são bem rigorosas. O segundo, essa perna aqui da esquerda em cima, é a questão de você manter a taxa de produção abaixo de 1. Sem isso, essa coisa continua crescendo exponencialmente. O R0, que é o número de infectados por infectante, estava estimado, por exemplo, na Coreia do Sul, próximo de 6,7. O R0 da influenza, né, é uma distribuição, lógico, o R0 é sempre uma distribuição, geralmente uma lei de potência, com alguns indivíduos transmitindo muito e outros transmitindo no valor que a gente poderia chamar de característico dessa distribuição, que aí é por volta de, no caso da influenza, por volta de 2. Então a gente já tem um agente que tem um R0 extremamente elevado. Não é 20 como de sarampo, mas também alguma coisa próxima de 7. E se tem um problema muito sério em super spreaders, casos onde uma pessoa pode infectar 100 ou 200. E para evitar esses super spreaders, que vai entrar essa questão que a gente tem que conversar sobre o aspecto fundamental de distanciamento social. E depois a gente tem um problema que é crucial, vocês acabaram de ver o Paulo Saldiva falando aqui, que é a questão importantíssima de a gente ter que controlar a questão da saturação dos hospitais. E é sobre isso, basicamente, que eu vou falar hoje. Mais esse aspecto aqui. E qual é o impacto dessas das pernas aqui da esquerda e essa na questão que é pertinente para nós. Então, isso daqui, se alguém tivesse que sumarizar o que acontece, é isso aqui. Case, cluster, boom. O que significa isso? Você tem casos esporádicos inicialmente, depois você começa a ter clusters de transmissão. E quando você está na fase de clusters de transmissão, aí você perde o controle da coisa, porque você agora pode ter indivíduos que não são mapeados nesses clusters, podem transferir para outros clusters, e aí nesse momento você perdeu o controle totalmente. Como essa dinâmica é uma dinâmica exponencial, o problema é que geralmente as intervenções institucionais são feitas na fase pós-cluster, na fase boom. Então, o que aconteceu na Itália? Se você olhar a Lombardia é um dos lugares mais desenvolvidos da Europa. A Lombardia tem um sistema de saúde dos mais modernos da Europa. A estrutura hospitalar da Lombardia é extremamente avançada nos critérios da Comunidade Europeia. E o que a gente observou na Lombardia? Um problema seríssimo. Por quê? Porque na Itália, de uma maneira geral, eles começaram a operar na fase onde eles já não estavam mais conseguindo fazer o tracing dos clusters. Então, houve uma interferência na fase de transferência de cluster e boom. Então, é case, cluster, boom. E o que eu vou falar hoje é que um dos problemas que o Saldiva falou, da gente não ficar, digamos assim, ele usou uma expressão muito forte, eu não tenho tanta força como ele na universidade para usar disso, mas eu gostei demais essa postura dele de dizer não temos que ficar de joelhos para decisões que são tomadas por instituições que são, na verdade, conduzidas por pessoas que nem sempre têm o nível de educação que vocês têm. Então é uma coisa muito importante isso, a gente tomar essa liderança. Nessa sala aqui a gente tem quase 1 milênio de estudo concentrado em pessoas e que isso tem que ser, de uma certa forma, a gente não duco or duco. Né? Então, de uma certa forma, acho que a universidade pode e deve tomar certas decisões que dependem da nossa inteligência agregada e não do indivíduo que naquela hora está eleito para ocupar um cargo. Então, isso é muito importante. Isso aqui não é desobediência civil. Eu acho que é valorização da universidade.
Então, basicamente, o que a gente está falando aqui é o seguinte: as estruturas políticas são muito lentas. Então, eu acho que, às vezes, eles estão operando de forma linear. Eles marcam reuniões para a semana que vem, para depois fazer comissões que vão desenvolver coisas daqui a 30 dias. E, no nosso caso, como é um processo exponencial, às vezes questões de horas ou dias são cruciais. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, o primeiro conceito que a gente vai ter que lidar são as intervenções não farmacêuticas. Elas têm duas pernas que são cruciais e que sem elas a gente não consegue segurar essa situação. A primeira, eu estou dando aqui um exemplo que o condado de Washington, que na costa leste americana, em volta de Seattle, fez. Eles recomendaram os 2,2 milhões de residentes trabalhar em casa e pessoas com mais de 60 anos de idade ficar em casa. Isso é uma medida de distanciamento social. E as escolas daquele lugar todos estão optando por educação presencial sendo substituída rapidamente por educação à distância. Então, eu sei que o Marcos me falou no almoço que ele já tomou a iniciativa, não é, Marcos, de conversar com o pessoal do IB para que os professores começassem a dar aulas remotas e tornar a questão da presença dos alunos algo facultativo ou, como aconteceu na Unicamp ou aqui na Geografia, talvez até cancelar as aulas provisoriamente até a gente entender o que está acontecendo. Então, essa é uma parte essa parte de distanciamento social. Outro aspecto que é importantíssimo, que eu não estou falando aqui, que junto com as intervenções não farmacêuticas, tem que vir um outro braço que é crucial, que foi fundamental, eu vou mostrar os gráficos aqui para frente, para manter o que a gente chama de curva de crescimento achatada. E eu vou explicar por que isso daqui a pouco. A maneira de fazer isso é você instituir de forma agressiva e muito vigorosa a testagem por PCR. Não só do caso, mas imediatamente traçar os contatos, testar os casos e isolar. Os países que conseguiram, nós vamos mostrar os exemplos e os gráficos daqui à frente, os países que conseguiram instituir testagem muito rigorosa, muito agressiva, e delineamento dos clusters de transmissão e isolamento foram Singapura, Hong Kong, o Japão está fazendo mais ou menos isso também. Então, eu acho que são países que vão ver as curvas como são totalmente diferentes do que a gente está observando em países que começaram a operar, e esses países começaram na fase case. Eles não esperaram ter cluster, porque os primeiros clusters já amarraram. Eles não deixaram a fase cluster escapar de controle, portanto não teve boom. Então, aqui são as duas pernas. Intervenção não farmacêutica, que é a questão do distanciamento social, e testagem muito rigorosa. Aqui é um aspecto fundamental, Paulo já mais ou menos tocou nesse assunto, mas a gente não está mexendo com vírus respiratório clássico, tradicional. Sim, existe transmissão por droplet, por aerossol, no sistema respiratório, a pessoa se suja toda, suja o ambiente e depois passa para frente. O que tem de devastador nesse vírus, no entanto, é o fato que ele tem o receptor também para replicar em células do sistema, no intestino das pessoas, né, falando para que todo mundo possa entender. O que acontece? As pessoas defecam uma quantidade enorme desse vírus da forma infecciosa. Então, o que a gente já tinha observado em 2003, o famoso caso do Emery Hotel em Hong Kong, é que um caso do indivíduo que ficou num quarto de hotel, teve uma diarreia explosiva, ele conseguiu infectar um andar inteiro, literalmente. Isso tudo foi mapeado, foi estudado em trabalhos magníficos, onde eles faziam swabs das paredes, eles mediram o vírus andando pelo sistema de ar-condicionado, chegando nos outros quartos, infectando e matando pessoas em outros quartos. Então, isso daí é uma coisa que esse vírus também tem essa prerrogativa. Então, isso daí implica, isso aqui é um estudo recente, feito em Singapura, foi publicado, acho que no JAMA, no dia 4 de março, onde eles pegaram quartos de pessoas que estão confinadas e começaram a testar o vírus que fica residual nesses locais. Eles detectaram o vírus em absolutamente tudo, parede, vidro, nada. Sabe-se também que o vírus fica 9 dias estável em superfícies. Uma das coisas que é muito positiva desse estudo, no entanto, é que se técnicas de desinfecção forem aplicadas nesses ambientes confinados, que podem estar contaminados por material envolvido em transmissão oral fecal, você tem uma boa chance de impedir transmissão. Então, isso aqui é uma coisa que tem que ser espalhada rapidamente para todos os lugares, porque isso é uma doença que tem essa característica diferente. Bom, agora, vamos chegar no ponto central da questão. Por que essas, em inglês
Non-Pharmaceutical Interventions, em português, intervenção não farmacêutica. Por que os NPIs são importantíssimos? E aqui eu vou mostrar para vocês qual é a importância de achatar a curva. E a resposta está aqui. Se eu entrar em fase exponencial franca, eu rapidamente passo o que a gente chama de capacidade do sistema de saúde. E uma vez que eu passo a capacidade do sistema de saúde, esses indivíduos, quando eles precisarem de condições particulares, UTI, etc., você vai entrar na situação que está na Lombardia, onde eu tenho que escolher entubar um jovem e pegar uma pessoa acima de uma certa idade, com uma certa comorbidade, e dar paliativo para o cara esperar ele morrer numa cama. Isso está acontecendo na Europa hoje. Eu tenho vários relatos de colegas, inclusive médicos lá. Eu tenho postado várias dessas coisas e é uma coisa que o grande pânico, eu acredito, assim, o Saraiva é uma pessoa muito forte, mas eu imagino que o grande medo desses médicos, onde eu conversei com vários no Einstein, é justamente chegar num ponto desse. Por quê? Porque cresceu exponencialmente. Passou da capacidade. Então, por que a gente tem que achatar a curva? Por que a gente tem que instituir as não farmacêuticas, essas técnicas de intervenção não farmacêutica? Para achatar a curva. E com isso a gente consegue proteger o nosso sistema de saúde. Se a gente consegue proteger o nosso sistema de saúde, a gente vai reduzir muito a mortalidade do vírus e a gente vai causar todos os knock-off factors, fatores de desdobramento, que são as implicações que prejudicam completamente a funcionalidade social. A China, por exemplo, hoje em dia, o WHO esteve lá visitando recentemente, quando eles falaram que não tem mais problema, eles estão com a mesma produção de NO2 troposférico que a Coreia do Norte. Ou seja, a indústria chinesa está poluindo tanto quanto a Coreia do Norte, acreditem se quiser. Né? O consumo de carvão que roda as termoelétricas na China está 45% do que era no ano passado. O deslocamento de pessoas nos sistemas de transporte, isso monitorado por satélite, não estão mais preocupados com o que o governo chinês fala. A gente monitora por satélite. Está reduzido de 70% em alguns casos a até alguma coisa por volta de 50%. Ou seja, a gente pode assumir que a China está literalmente stand-by. Hoje, agora, semana passada, esses dados. Então, a gente precisa tomar extremo cuidado, porque esse problema pode ter um efeito devastador. São Paulo leva 48 horas, isso me disse o pessoal da Fiesp, para você recolocar tudo nos supermercados. Isso assumindo que você não tem absenteísmo nos sistemas de delivery. Na China, os sistemas que voltaram a operar estão com 56% de absenteísmo. Então, isso explica por que os mercados estão vazios em cidades como Milão, Turim, em várias cidades que estão entrando em quarentena, você não acha comida. Então, a implicação severa disso, a gente manter isso em maneiras tratáveis, a redução, é que nós vamos ter mais pessoas também no mercado de trabalho. Nós vamos conseguir controlar aquela questão econômica, de não parar a economia de uma vez. Então, essas medidas de intervenção, elas são cruciais porque elas têm um impacto transcendente. Elas vão muito além da área de saúde. Aqui eu estou dando 2 exemplos para vocês, que vocês estão vendo aqui em amarelo, highlightado, é quando Hong Kong e Singapura, você vê, aqui é a fase case. Olha como eu estava vendo ruim aqui, né? Mas ainda é um número pequeno de casos, isso aqui, vocês estão vendo a escala. Eles implementaram as intervenções não farmacêuticas. Olha a forma de crescimento das curvas, né? Muito diferente do que aconteceu na Suíça, no Reino Unido, na Holanda, na Bélgica, na Suécia, na Noruega. Tá? Então, Hong Kong e Singapura, Bélgica vindo, a Alemanha já estava aqui. Esse é um gráfico. Gráficos desses, com 2 dias de diferença, eles mudam completamente o formato. Vocês conhecem a função exponencial, vocês sabem que atingindo um certo número, esse negócio é dificílimo, isso aqui achata rapidamente. Então, hoje em dia, você vê que isso aqui é muito mais baixo e esses negócios já explodiram. Bom, então, por que a gente tem que colocar os NPIs em funcionamento? Para causar exatamente o achatamento da curva. É possível? Está aqui o exemplo. O que eles fizeram aqui? Testagem intensa, o acompanhamento dos clusters de transmissão, isolamento dos casos de transmissão que são detectados por PCR. Os caras são positivados, já são encostados de lado. Tem sucesso? Tem, porque agora você está com uma curva achatada, você deve ter nesses lugares mais capacidade de não saturar o sistema de saúde. Aqui é, por exemplo, o Japão.
Só que é um gráfico mais recente, do dia 9 de março, está totalmente já imprestável, isso é velho, ou data, não liga mais para isso. Mas olha que interessante. Olha o Japão fazendo os NPIs, olha a diferença do que está acontecendo nos outros países aqui. E a gente começa a ver processos que, apesar de estar acontecendo em outras dinâmicas, pelo tempo de dobra de 4 a 2 dias, a gente começa a entender que daqui a 13 dias, por exemplo, o Reino Unido vai estar numa situação que está agora e por assim por diante. Então, o problema do crescimento exponencial é que na hora que ele começa, a gente começa a perceber que, independente da diferença das curvas, os tempos de dobra atingindo um certo valor, rapidamente o destino de todos esses lugares é o colapso dos sistemas de saúde. Aqui é um trabalho importantíssimo. Aqui está o Hernan Shaimovich, infelizmente ele não está presente aqui, mas ele mandou para nós esse gráfico. Eu queria mostrar rapidamente para vocês como que é importante a questão das intervenções não farmacêuticas. Aqui a gente tem, dependendo de quando você faz o distanciamento social, o formato da curva. Isso são eventos, um dia de distância do outro. Portanto, a gente está perdendo tempo aqui. Enquanto qualquer pessoa da área institucional ou administrativa que fala que vai marcar uma reunião para daqui a 3 dias, esse cara não entendeu a realidade que ele está vivendo. Né? Nesse artigo que eu escrevi na Folha hoje, eu acabei com uma afirmação do Bartlett. Quem estuda estatística conhece o Bartlett. Né? E ele falou uma coisa muito importante. Ele falou assim que uma das grandes inabilidades da espécie humana é a nossa incompreensão da função exponencial. E, de fato, é assustador, porque a função exponencial, as coisas vão indo de um jeito, quando, de repente, está enchendo a água, né, de um estádio, né, e, de repente, no dia a água está assim, na altura do campo, no dia seguinte já está transbordando fora do estádio. Essa incapacidade das pessoas de perceber o descompasso entre a nossa percepção linear da realidade e a realidade exponencial é o que talvez o Bartlett diz que é uma inabilidade da nossa espécie. Então, isso é um problema seríssimo. A gente não pode também ficar culpando os nossos gestores, culpando as pessoas. Puxa, vocês não vão fazer nada. Não, talvez fosse exigir demais, porque é realmente uma compreensão que a gente normalmente no cotidiano não tem. Né? E agora a gente está enfrentando um problema clássico exponencial. É um desafio, inclusive, para a cognição do Homo sapiens. É um desafio para a gente poder se... Então, esse aqui é o dado que eu queria mostrar, já estou quase acabando. Aqui são as medidas, eu não queria entrar em grande contato, mas, por exemplo, aqui é importante, porque é basicamente preparar medidas de emergência hospitalar, aumentar o número de leitos, gerar mais. Isso tudo bem, isso todo mundo sabe, é preciso fazer plano de isolamento, asilos, para os idosos. O Drosten, na Alemanha, ele fez uma afirmação muito interessante. Uma epidemia de 1000 casos ainda permite uma ação de contenção, ainda pode ser considerada viável de controle. Então, esses thresholds, eu fiquei sabendo de hoje pessoas falando que o número de casos, além dos quais a coisa se torna incontrolável. Por quê? Porque se eu tiver alguma coisa como 50 casos reportados, como já está no Brasil, lembre há 2 semanas atrás não tinha nada, então 50 implicam em que são casos observados. Mas como a gente tem mais de 80% de casos assintomáticos, isso implica que a gente pode imaginar que existe uma massa de transmissão assintomática já rolando. E isso nós vamos começar a perceber na hora que esses casos assintomáticos passarem para grupos de risco e a gente começar a ter internação e mortalidade. Exatamente o que o Paulo falou, que eles estão se preparando hoje lá para mexer com uma demanda estimada, que eu ouvi ontem, de 30 a 40 mil leitos no estado de São Paulo. E eu acho que a gente deve ter no Brasil um total de 28 mil leitos, uma coisa assim. Isso eu ouvi de uma pessoa lá do Adolfo Lutz. Agora eu não posso confirmar, eu não sou especialista e talvez o pessoal da... mas de qualquer maneira, é lógico que vai ter um potencial terrível. Outra coisa crucial que eu gostaria até depois que o Marcos discutisse, é um problema que a gente está vivendo agora, seríssimo, que é a questão de supplies. Né? Ontem eu estava num hospital importante, conversando com um médico, Jorge, tudo bem? Um médico que está mexendo com a parte de diagnóstico nesse hospital, e ele estava extremamente preocupado porque ele está com problema de obter reagentes fundamentais para se fazer testagem. Vocês têm que imaginar que as enzimas, que a gente, superscript, os reagentes que são usados para fazer PCR em tempo real, que é crucial para a gente acompanhar, são importados. Então aí a gente começa,
imediatamente a se questionar, enquanto universidade, enquanto a parte que pensa na nossa sociedade também, todo mundo pensa, mas a nossa função a gente recebe para isso, para educar e pensar. Se não vale a pena considerar uma forma de economia um pouco diferente dessa, onde você está maximizando o lucro por centralização em cadeias produtivas em algum lugar. Lucro não deveria ser o critério fundamental de estabelecer cadeias de produção que dão para nós robustez no sistema. Se robustez em qualquer sistema só vem, robustez em qualquer sistema só nasce de redundância. Isso é óbvio, qualquer pessoa que estuda sistema sabe disso. Eu tenho que ter redundância no sistema para ele ser robusto. Portanto, certas cadeias produtivas devem, por obrigação, existir em todos os lugares, para maximizar a robustez. No dia 4 de março desse ano, agora, recente, a Índia proibiu a exportação de 26 sais cruciais para a produção de fármacos. Paracetamol, por exemplo, a gente pode ter problema. Vários antibióticos, vários anti-inflamatórios. China está fazendo. A Alemanha proibiu a exportação de qualquer coisa que pode ser útil no tratamento dos pacientes deles. Então a minha pergunta é: o que a gente produz aqui que a gente não dependa de importação? Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Não é protecionismo nacionalista, etc. É uma questão de segurança, fundamentalmente, é uma questão de maneira completamente apolítica, é uma questão, só analisando sistemas, é uma questão de maximização de robustez num sistema por redundância. Isso é básico, é fundamental. Eu tenho que levar step no carro, porque senão eu vou ter problema. Né? Eu tenho que ter sistemas alternativos para quando eu vou um avião, porque se aquilo rebenta, eu tenho que ter um sistema de paralelo e assim por diante. Então, a redundância é fundamental para ter robustez no sistema. Pessoal, se amanhã, daqui a 20, 30 dias, a gente não tiver reagentes fundamentais para fazer testagem, nós estamos voando um gigantesco Boeing na nuvem na direção de uma sei lá do quê. Então, esse é o grande problema. Testagem é crucial. Não só as intervenções não farmacêuticas, que são cruciais por distanciamento social, mas a gente viu em Singapura e Hong Kong que testagem, identificação de casos, isolamento, rapidamente é crucial. São as duas pernas dessa estratégia de redução, de achatamento da curva que a gente estava falando. Né? Então, aqui tem várias possibilidades da gente abrir linhas de insumo. Não quero perder o tempo de vocês com isso, porque não é nem o nosso problema. E é isso que eu queria falar para vocês. E eu espero que eu tenha transmitido alguma noção da importância dessas intervenções não farmacêuticas e, crucialmente, como isso, junto com testagem muito agressiva e detecção dos clusters e bloqueio das pessoas em contatos porque estão positivos, podem ter um impacto. Pode ter um impacto? Tem. É só olhar Singapura e olhar Hong Kong. Agora, fica uma escolha que a gente vai ter que tomar enquanto Brasil, enquanto povo, é como nós vamos fazer isso. A gente vai esperar reuniões marcadas para daqui a 15 dias para ver o que vão fazer, ou a gente pode se manifestar de alguma forma. E eu acho que isso aqui deveria ser discutido com calma aqui.